Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. E voltando aqui mais uma vez para continuarmos com as parábolas do Reino de Deus. Hoje nós vamos falar da parábola do amigo insistente. Ela se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8. Eu já falei para vocês porque a Bíblia ela é separada assim, de forma de capítulos, versículos. Eu acredito que vocês já saibam, né? Porque é feito assim. Mas vamos aqui lembrar que a Bíblia mesmo original, ela não tinha capítulos nem versículos. Ela foi distribuída, vamos dizer assim, dessa forma, para ajudar, né? Para simplificar o acesso à Bíblia, ao entendimento, porque muitas das vezes até para você achar um capítulo seria difícil, né? Se você não soubesse onde estava. Você no máximo saberia qual era o nome do livro, né? No caso aqui, Lucas. Mas aí, como é que eu vou dizer? Ah, tá na linha tal, tá na página tal. Não, né? Dependendo do modelo da Bíblia, seria difícil de achar. Então, ela foi disposta dessa maneira para ajudar a encontrarmos um determinado assunto, um determinado livro e versículo. Isso é para facilitar o acesso à Bíblia. Pois bem, voltando aqui ao título da parábola de hoje. Parábola do amigo insistente. Vamos começar explicando o que significa a palavra insistente. Fazendo aqui um contraste com a palavra persistente. Então, uma pessoa insistente é aquela pessoa maçante, importuna, que está ali toda hora perturbando, certo? É um obstinado, quer a coisa de qualquer jeito, quer fazer o que está dizendo a qualquer preço. Então, essa é uma pessoa insistente. A contrário senso, temos a palavra persistente. Uma pessoa persistente é aquela que persevera, certo? Ela busca cumprir um propósito, ela busca chegar a um determinado lugar, cumprir uma determinada forma de que entende, né? Chegar a um alvo, atingir um alvo. É uma pessoa persistente. Pessoas persistentes, de acordo com a Bíblia, são aquelas que têm acesso ao reino dos céus. Ela persiste, busca cumprir o seu propósito e é uma pessoa persistente. Então, como eu já havia dito também anteriormente, esses recados, né, porque são recados passados através de parábolas por nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, nem todos conseguem compreender. Por favor, aqui não entendam que estou, né, menosprezando as pessoas que por acaso não conseguem entender. Isso é o que foi passado de geração em geração para que nós possamos entender. Nem sempre as pessoas que leem as parábolas conseguem entender. Elas conseguem, no máximo, fazer uma leitura por alto e fazem somente um entendimento do texto, certo? Mas estamos aqui para ajudar as pessoas a compreenderem a palavra de Jesus que foi disposta em parábolas, que são assuntos ligados ao reino dos céus, né? Todas as coisas que nós temos em nossas vidas, nós devemos consagrar a Deus. Consagrar o nosso dia, consagrar a nossa saúde, consagrar a nossa vida, consagrar os nossos filhos,
os nossos cônjuges, os nossos familiares, pais, né? E aí, essa consagração, ela não pode ser feita por qualquer pessoa. Por que eu estou falando de consagração, né? Porque essa parábola em si, ela fala do pão da vida. E quando a gente tem Jesus como propósito de vida para se alcançar o reino dos céus, nós precisamos consagrar tudo aquilo que está ao nosso redor, que é, vamos dizer assim, o que nós vivemos, para que nós possamos entregar a Deus a nossa vida e Ele poder receber essa consagração, nos dando acesso ao reino dos céus, né? Nem todos podem fazer essa consagração. Muitas pessoas falam da boca para fora. Ah, Senhor, obrigada por isso. Eu te consagro o meu dia, eu te consagro a minha vida, eu te consagro o meu alimento, eu te consagro os meus filhos, etc. Às vezes, e muitas das vezes, saem da boca para fora essas palavras, certo? Mas a gente tem que entender que essa consagração deve ser feita, né? Consagrar a Deus tudo aquilo que nós temos, né? Que nós vivemos, e que aquilo que nós não podemos consagrar depende de Deus. Então, Deus vai consagrar a nossa vida, vai dar essa força, essa luz em nossas vidas, certo? Então, a partir desse entendimento, vamos começar a leitura de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8. Diz assim: E acrescentou-lhes Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães. Primeiro de tudo, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Aqui é o versículo 5. Ele já diz muito, muito mesmo. Então vamos por partes. Só são 3 versículos, mas então vamos esmiuçá-los. Imagine você está em sua residência, já deitado, meia-noite, né? Praticamente já está dormindo, você e sua família. Chega alguém e bate a porta. Amigo, me arranje 3 pães. Por favor, me ajude. Qual de vocês iria fazer isso? Primeiro de tudo, já é tarde. Para ele chamar na sua porta e pedir 3 pães é porque ele lhe considera, né? Um amigo. E aí, empresta-me 3 pães. O que são esses 3 pães? Esses 3 pães são, fazendo já as analogias necessárias, elas são consideradas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Empresta-me 3 pães. Aqui não estamos falando de comida propriamente dita, né? Nós estamos falando de Deus, de Filho, que é Jesus, e do Espírito Santo, aquele que habita em nós. Esse pão que está sendo colocado aqui nesse versículo, ele está falando daquilo que nós teríamos para dar. Nós temos Deus em nós, nós temos Jesus em nós e o Espírito Santo. Todos estão em nós. Muitas das vezes nós não sabemos, nós não entendemos e não praticamos isso, mas eles estão em nós. Então, quando nós estamos fazendo contar essa história aqui, dizer que o amigo chegou à meia-noite para pedir 3 pães, é porque ele estava precisando dessas 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse caso aqui, o amigo que está deitado lá no seu quarto, dormindo meia-noite, recebe alguém lhe pedindo 3 pães. Esse rapaz que veio pedir os 3 pães é o trabalhador da última hora. Ele deixou para a última hora o serviço. Lembra do administrador infiel da parábola anterior? Ele também deixou para a última hora. Mas isso não significa deixar para a última hora que você está totalmente eliminado do reino dos céus, certo?
Se você é o trabalhador da última hora, que ainda assim demorou, mas chegou, demorou, mas buscou, demorou, mas foi atrás, então você ainda tem o perdão de Deus, certo? Então, esse homem que veio atrás de 3 pães à meia-noite, e o que é essa meia-noite? Então, você que veio atrás desses 3 pães, você é o trabalhador da última hora. Mas e o que são esses 3 pães? E essa meia-noite? Essa meia-noite, a Bíblia ela fala muito desses horários. Lembram também da passagem lá das 10 virgens? Que faltou o querosene na lamparina de muitas delas? Que elas não estavam preparadas? Elas não estavam preparadas para o reino dos céus. Elas não estavam preparadas para quando Jesus vier. Certo? Então, aqueles que não estão preparados, estes não vão entrar no reino dos céus. Essa é o ensinamento. Esse é o ensinamento que passa, certo? Todas essas parábolas. Então, quando esse homem veio à meia-noite, que é considerada meia-noite, é quando é a passagem de tempo, né? É quando diz assim, ó, quando o Senhor vai voltar. Lá na parábola das 10 virgens, é quando Jesus voltou. Nessa parábola agora do amigo assistente, ele foi atrás de 3 pães antes que passasse o tempo, antes que não tivesse mais chance de perdão. Então, a passagem da meia-noite significa isso, que é o momento antes da passagem e do fim da chegada de Jesus, certo? Por isso que é considerado o trabalhador da última hora. E os pães, a gente já vê que a passagem dos pães ela é importante, porque o pão é uma cultura mundial. Todo lugar tem trigo. E o trigo é um produto de fácil manuseio, de fácil plantação, de fácil colheita, então ele é de fácil acesso. Se ele é de fácil acesso, nós fazemos essa analogia a Jesus. Jesus, ele tem fácil acesso. Basta você acreditar, ter fé, acreditar que Jesus está ali por nós, ele nos salvou na cruz, deu a sua vida, o seu sangue por nós, certo? Então ele é de fácil acesso, ele se doa. O que ele quer em troca? Ele só quer em troca que você ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus ama pessoas, Deus ama pessoas, o Espírito Santo ama pessoas. Então nós devemos amar pessoas. Por mais que seja difícil, acreditem, eu também vivo isso. Por mais que seja difícil, respire fundo e pense, eu estou cumprindo o mandamento que Deus nos ensinou. Amar ao próximo como a mim mesmo. É dificílimo, não estou dizendo que é fácil, mas é isso que a gente tem que fazer, certo? O pão aqui é considerado também como o azeite que faltou lá na lamparina das 10 virgens, certo? O pão, o azeite, eles são similares nesse caso, né? E o pão vivo é Jesus. Não existe outra comparação. O pão vivo é Jesus, certo? Quem nega o pão, quem nega o azeite, quem nega o trigo, quem nega isso, não passará, não irá para o reino dos céus. Então a gente tem o trigo, a gente tem que passar adiante. A gente tem que dar a nossa palavra, a nossa vida em demonstração a isso. A vida que Jesus também nos deu a favor de nós, certo? Nesse caso do homem daqui da parábola, ele estava precisando tanto desses 3 pães, que significam corpo, alma e espírito, né? Esse corpo, alma e espírito, eles fazem uma união que sem um o outro não funciona, certo? Essas 3 esferas do pão da vida, elas são essenciais, elas precisam estar diariamente, todos os dias em nossas vidas.
praticando. E não adianta só da boca para fora. Você tem que todo dia perseverar. É a persistência. Essa persistência que eu falei no início, que é diferente de insistência, ela deve acontecer, certo? Porque somente quem cumpre um propósito, ela é persistente, essa pessoa é que vai ter acesso ao reino dos céus. De outra forma não existe, certo? Diz muito importante essa passagem que diz, ó, quem não tem, quem tem, né, no caso o pão vivo, ela não pode negar. Não pode negar passar adiante esse pão vivo que é Jesus. É como se você estivesse guardando comida, água, essenciais para a vida. Então você não pode guardar isso. Você tem que passar adiante, certo? Agora, nesse caso aqui da parábola, vamos continuar. Nós lemos o versículo 5, agora vamos para o versículo 6. Ele explicou, né? Que ele tinha, amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho mais nada para lhe oferecer. Então, era uma pessoa que não tinha os 3 pães. Não tinha corpo, não tinha alma, não tinha espírito. Ou se tinha um, estava faltando os outros 2. Então, nesse caso, era uma pessoa desprovida. E ele estava buscando alguém que lhe desse isso, que passasse isso para ele, certo? Vamos para o versículo 7. Nós lemos o 5, né? O 6, vamos para o 7. E o que estiver dentro da casa, né? Lhe responde, não me incomodes, a porta já está fechada. E eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Ele não quis saber. A pessoa que estava dentro da casa não se importou, não se preocupou em saber se ele tinha ou se ele não tinha esses 3 pães para oferecer ao amigo que chegou, né, de surpresa. Essa é a parte que eu falo que não se deve negar. Quando temos o pão, quando temos o trigo, quando temos esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento de Jesus em nossas vidas, nós não podemos guardar para nós. Nós devemos passar adiante, certo? Esse é um dos propósitos da minha vida. Na verdade, é o maior propósito, né? De passar adiante aquilo que eu estou tendo condições, que eu tenho condições de passar adiante. É uma obrigação minha, é um propósito. Eu vou ser persistente nesse assunto, certo? Quem retém esse trigo, quem guarda para si, ele não consegue descansar. Acreditem, quando eu passo muito tempo sem vir aqui falar das parábolas, passar adiante os ensinamentos de Jesus, eu sinto que falta algo dentro de mim, que o dia não foi completo, que eu não estou cumprindo o meu propósito. Então, eu venho e faço aqui o vídeo para transbordar esse conhecimento, certo? Da palavra de Deus, passada por Jesus Cristo, por essas parábolas, né? Porque é um recado. É um recado que eu não posso deixar de passar adiante. Eu não posso reter esse trigo comigo. Eu tenho que passar adiante. Porque Deus, ele não gosta. Ele não gosta que nós guardemos isso só para nós. De que adianta? Você não pode ter esse conhecimento tão importante e guardar para si. Deixar só dentro de si. Imaginem vocês guardar um tesouro tão importante desse, que todos devem ter conhecimento, só para mim. De nada adiantaria, certo? Eu tenho que mostrar para as outras pessoas, eu tenho que colocar minha voz para fora.
Eu tenho que trazer outras pessoas para o reino dos céus. Essa é a mensagem. E, continuando, o último versículo diz: eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Aqui nós voltamos para o início. O amigo tanto insistiu, que o outro que estava deitado não aguentou mais. E disse: eu vou ter que passar adiante, eu não posso descansar. Eu tenho que passar esse pão adiante. Eu tenho que me levantar, abrir a porta e entregar os pães. O corpo, a alma, o espírito. Olha aí, ele não aguentou. A pessoa insistiu tanto, foi tão importuna, que ele, para se ver livre, né? Que esse foi o entendimento. E ele, para dizer: olha, quer saber? Eu vou passar adiante para eu poder descansar. Porque se eu não passar adiante, eu não descanso. Aqui é uma analogia, certo? Mas isso não significa que uma pessoa que insiste muito batendo a sua porta, você, de madrugada, de noite, meia-noite, você precise levantar, né? É claro que aqui nós estamos fazendo uma analogia. A analogia de que você não pode reter o pão, você não pode reter o trigo, o pão da vida, Jesus, você não pode reter. Esse conhecimento, ele tem que passar adiante. Ele tem que chegar em outras pessoas, certo? Nesse caso, ele disse: já que eu não vou poder descansar, eu vou me levantar e vou logo entregar esse pão, certo? E observando o tempo, certo? Qualquer um que quiser receber o pão diário, se você o tiver, você tem que dar. Você é obrigado a dar. Você tem que passar adiante, certo? Só o pão da vida é que salva, né? E se nós temos o pão da vida dentro de nós, esse pão da vida tem que passar adiante. Essa é a principal mensagem dessa parábola, certo? Porque se eu tenho Jesus em mim, que é o pão da vida, eu tenho acesso ao trono, certo? Verdadeiramente estou cumprindo o que manda os mandamentos, né, da lei de Deus, principalmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, cumprindo esses dois primeiros com fervorosidade, com amor no coração, com simplicidade, com muita perseverança para cumprir um propósito, então eu tenho acesso ao trono, eu tenho acesso ao reino dos céus. E é isso que a gente tem que buscar a Deus, certo? Para isso eu preciso ter fé. Eu estou falando aqui para vocês e vocês estão ouvindo. Mas vocês acreditam? Vocês têm a fé que é necessária para poder ter esse conhecimento? A Bíblia, ela está aí não só de enfeite, né? Não são como o livro mais vendido no mundo. Ele tem que ser lido e vivido, certo? E é importante também, mais uma vez eu vou aqui, é que essa fé, ela é de todo aquele que em Jesus acredita. A fé, ela é de todo aquele que em Jesus acredita. E essa palavra é de transformação. Se você ainda não tem fé, não conhece, não tem conhecimento, não tem essa sabedoria, passe a ter, passe a ler, passe a compreender, certo? E uma das partes mais importantes, vamos voltar aqui no capítulo 11 ainda de Lucas, mas desta vez vamos ler os 3 versículos anteriores, né? Na verdade são 4, né? Que ele fala o ensino de Jesus com a oração. Como é que a gente faz para começar a compreender Jesus, para começar a aceitá-lo, a ter fé? Diz assim, certa ocasião Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los.
quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha aí, importante. A palavra, ela é muito importante. Se você souber ouvir, você vai deixar ela chegar em seu coração. Jesus ensinou a chegar ao Pai, certo? E que o reino dele venha até nós, que nós não precisemos somente, essa busca por ele. Que o reino dele aqui venha para nós, venha o teu reino para nós. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Que não nos falte esse alimento de corpo, de alma e de espírito. Aqui ele não estava falando só de pão. Ele estava fazendo essa analogia que nós falamos logo, no início. E diz: perdoa-nos os nossos pecados. Somos pecadores. Todos os dias pecamos. Mas todos os dias renovamos a nossa fé em busca do perdão. E diz: pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. É o segundo mandamento da lei de Deus completamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro, e amar ao próximo como a ti mesmo. Perdoando o outro que vai errar, que vai pecar, que vai nos maltratar. Mas ele está dizendo: pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque ele vai estar lá também, todos os dias, o maligno. Todos os dias ele vai estar lá, insistentemente, batendo a nossa porta. Cabe a nós não abrir essa porta. Falar: sai daqui. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito são de Deus. São de Jesus e do Espírito Santo. Ponto. Certo? E complementando ainda mais essa parábola, que é muito rica, porque ela fala diretamente da oração que Jesus nos ensinou para chegar ao Pai e trazer o reino dos céus para nós, para junto de nós. Que diz assim, ele fala da perseverança, certo? Os versículos 9 a 13, eles falam da perseverança. O que fala aqui? Na oração. Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Olha lá, o homem insistentemente bateu na porta, bateu. O homem disse: não vou sair, já estou deitado com meus filhos, não vou levantar. E ele continuou insistindo. O trabalhador da última hora conseguiu o que queria. Conseguiu os pães para o corpo, para a alma, para o espírito. O trabalhador da última hora perseverou na fé, certo? Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quanto vocês imaginam que um pai pode dar a um filho que pede? Deus nos dará tudo aquilo que pedirmos. Mas lembrem-se, nós devemos sempre agradecer mais do que pedir. Agradecer porque temos tantas bênçãos. Todos os dias nós temos tantas bênçãos. E a nossa fé é quem nos guia. Por isso eu desejo a vocês um excelente fim de tarde, um início de noite, um descanso abençoado. Espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa parábola. Eu gostei muito, certo?
Se vocês gostaram e querem que outras pessoas compreendam essas parábolas, passem adiante, curtam, compartilhem, ajudem aí a passar essa mensagem do reino dos céus. Ela é muito importante, certo? Agradeço a vocês por escutarem e fico muito feliz de passar essa mensagem do reino de Deus, das parábolas, da palavra de Jesus adiante. Muito obrigada, um abraço e um beijo. Até a próxima.